O Bruno, que é empresário aqui de Votuporanga, o novo presidente do Rotary Clube de Votuporanga, e a sua esposa Juliana está assumindo aí a Casa da Amizade. E juntamente com eles a gente tem Antônio Carlos de Camargo mais uma vez conosco aqui. Boa tarde, tudo bem, Camarguinho? Tudo bem, Lobão, amigos da Clube, boa tarde. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje, excepcionalmente, né? Como foi dito aqui, sessão extraordinária hoje. Mas o Dirceu me convidou exatamente que eu entrevistei na segunda-feira o Romualdo, né? E a esposa dele, a Cláudia. E ele falou: você não quer ir lá? Terça-feira, quando eu fui à reunião do Rotary, na volta, ele perguntou: você pode ir? Eu falei: posso, estou sempre à disposição. Aliás, é o que eu mais fico hoje à disposição, porque eu não faço mais nada, né? Sou aposentado, convalescente, então eu estou à disposição durante todo o período. Mas eu vou conversar então com o Bruno e a Juliana, dizendo inicialmente que eles são muito bem-vindos aqui à nossa sala de bate-papo. E eu vou já partir para a primeira pergunta. Para os dois, a pergunta é a mesma para os dois. Vocês acabaram de assumir a presidência do Rotary Clube de Votuporanga e da Casa da Amizade, respectivamente. Qual é a emoção de liderar um clube formado por praticamente lideranças representativas de vários setores da cidade? Bom dia, Bruno. Bom dia, Camargo. Primeiramente, boa tarde, ouvintes da Clube. Boa tarde, Lobão. É uma honra estar aqui de volta e agora como presidente do nosso mais tradicional Rotary de Votuporanga. E respondendo a pergunta, é uma honra e principalmente muito aprendizado. O Camargo esteve lá, eu conheci pessoalmente. É o nosso membro honorário, está convidado para todas as reuniões. Temos companheiros lá que acabaram de fazer 60 anos de clube, 60 anos prestando serviço para Votuporanga, muita experiência, e nossa missão é tentar conduzir todas essas estrelas de Votuporanga, todos os mais relevantes de Votuporanga que tem algum destaque social, com certeza já passaram pelo Rotary Clube de Votuporanga. Então, para mim é uma honra, espero estar à altura desses nobres companheiros, que com certeza também aprenderei muito com essa experiência. Juliana, sua vez. Boa tarde. Oi, boa tarde. Então, a gente está muito feliz, né, com isso que na verdade é uma grande oportunidade, né, de estar em contato próximo com as pessoas que podem fazer a diferença na nossa cidade, porque a gente acha certamente a união com aqueles que podem, querem fazer algo é a melhor maneira da gente conseguir caminhar e fazer os projetos e contribuir para a nossa cidade. Eu disse uma coisa para a Cláudia, sua antecessora, segunda-feira, e que eu repito agora: a responsabilidade de presidir a Casa da Amizade é muito grande. Porque a Casa da Amizade de Votuporanga sempre foi muito ativa. O clube tem desde 1952, né, na atividade, e a Casa da Amizade é muito ativa. E aqui em Votuporanga só tem essa Casa da Amizade. Nós temos 4 clubes, mas os outros 3 não tem Casa da Amizade. O 8 de agosto não tem. E os outros 2 são clubes mistos, né? São clubes em que as mulheres participam como companheiras, como rotarianas. Mas você tem todas as condições, né? E o Bruno também, eu pude sentir isso na reunião que eu participei terça-feira. A única inconveniência que tem para vocês é que o clube está saindo de uma fase muito difícil, e foi o período aí de reuniões sem a participação direta, né? Que eu acho que quando você entrou já estava nessa situação, né? A gente conheceu todo mundo online. Todo mundo online, foi, né? Foi bem difícil. Tomei posse online, né? Tomamos posse online. Ah, foi online a posse? Online. Ainda foi online. E eu acho o seguinte, que o Rotary, até você comentou, né, na reunião de terça-feira,
Eu estou saindo do script aqui elaborado pelo Pavan, mas é que a gente é interessante bater papo. Aliás, até a sessão chama aqui, né? Fazer jus ao programa. Fazer jus ao nome do programa. Vamos levar a sério. Sala de bate-papo. E eu gostei muito na terça-feira, e quando você fez as suas colocações, o Bruno explicou o que ele pretende fazer e rapidamente, né? Ele colocou uma síntese. E você fez uma das perguntas para os companheiros sobre a realização de reuniões híbridas, que é o que se chama hoje, né? Com a participação de presencial e a virtual, né? Eu vou emitir a minha opinião. Eu acho que a presencial tem que ser determinante, por uma razão muito simples. O clube prima muito pelo companheirismo. E a presença, o abraço, o cumprimento, o olhar no olho, né, da pessoa, isso é muito importante. Então eu não fui consultado, porque eu não sou membro ativo do Rotary, sou membro honorário, como você disse, né? Fico dispensado de frequência, mas eu tenho o Rotary impregnado. Eu tive mais de 40 anos de Rotary, né? Então é muito mais. E então eu conheço bem. Penso que hoje abriu uma possibilidade, né? A gente teve muitas palestras de pessoas de outros estados, outras cidades, que puderam trazer suas experiências, né? Isso se tornou possível. Então a gente deixa o online para situações assim, excepcionais, né? Excepcionais, não como regra, né? Exatamente. Bom, deixa eu partir agora para aquilo que foi elaborado pelo Pavan, que é o futuro governador de Rotary, né? Exatamente, mais um governador, o 5º governador de Votuporanga. É o 5º governador. O primeiro foi o Dr. Ultimatum Fava, que vocês não conheceram lá, e ele era um rotariano que conhecia profundamente Rotary. Eu aprendi muita coisa de Rotary através da palavra livre dele nas reuniões, né? E ele sempre dando lições de Rotary. Colocação do Pavan. Na última segunda-feira recebemos aqui o seu antecessor, Bruno, o Dr. Romualdo Castiglione, que falou sobre as realizações do mandato dele. E vocês, o que tem em mente para o ano rotário 22-23? A gente pensa que a mesma diferença entre governo e estado, né? O Rotary continua e só trocou a presidência e a diretoria. Então temos coisas a prosseguir que vem já de uma ou duas gestões para trás, que uma delas é o projeto das nascentes, que é um projeto grandioso aí de cercar com apiário algumas nascentes. A gente já tem dinheiro aprovado para isso. Vamos tentar terminar nesse novo ano. Uma coisa que eu tenho em mente, que a gente precisa comunicar mais sobre Rotary com a comunidade, e daí vem a importância da gente estar aqui, para não ser uma entidade muito distante. Ela serve para prestar serviços à comunidade, então ela tem que estar mais presente na comunidade, penso eu, e daí a importância da imagem pública, a importância aqui do nosso companheiro Dirceu, da rádio. Criamos não tinha Instagram ainda, o clube, já criamos o Instagram, já peço pro pessoal seguir lá nossas redes sociais, RC Votuporanga, vamos colocar lá informações sobre Rotary, e as campanhas se tornarão mais comunicáveis, penso eu. Mas uma outra coisa, até remetendo também à família do Camargo, a restabelecer o Rotary Kids em Votuporanga. A gente pensa que tem que atuar na educação, e a gente pegar as crianças desde o início com noções de liderança, com noções de companheirismo. Alguma hora isso vai refletir na sociedade bem. Retomar alguns eventos também que o Rotary fazia, que eram grandiosos, que foram interrompidos pela pandemia. A gente pretende retomar também. Tinha queijos e vinhos, tinha jantar dançante. E uma coisa que a gente pretende fazer aí, utilizando de uma de nossas empresas, né, que é o cinema, fazer algumas sessões solidárias para arrecadar para o Rotary também, colocar o Rotary mais em contato com o público, dessa pessoa poder contribuir com o Rotary. Então temos alguns instrumentos que a gente pode usar
para comunicar melhor, né, essa entidade que é supraestatal, é internacional, com a população aqui de Votuporanga. Juliana, e você na Casa da Amizade? Então, na Casa da Amizade, a gente, né, pretende continuar com os projetos sociais que a Cláudia fez tão bem nesse último ano. Então, a intenção é continuar com isso. Mas a intenção agora também é conseguir um financiamento maior. A gente queria conseguir, com essa comunicação maior do Rotary, conseguir que empresas contribuam com o Rotary. Por exemplo, que a gente tem uma experiência tanto nas nossas empresas como no Rotary, que é sempre muito difícil conseguir doação a troco de nada. Assim, você pedir tantos reais, é bem difícil conseguir que as pessoas doem. Mas agora, quando você tem um produto para vender, como o Rotary já faz, né? Campanha de pão de queijo, de pizza. Você vai comprar uma pizza por R$25 e 10 ou 15 vão ser doados para as instituições. As pessoas acho que ficam com muito mais boa vontade de contribuir. A gente tem tido muito sucesso nessas campanhas. Então a ideia é chamar empresas que possam fornecer algum produto, por exemplo, que custe R$10. Então a gente vai vender por 15 e ela vai doar esses 5 para os projetos sociais, em troca de divulgação do nome da empresa nos canais do Rotary. Que a gente vai ter o Instagram e outras formas de divulgação. E até queria já falar aqui, se alguma empresa estiver interessada, a gente já está aberto a começar com essa ideia. O canal de comunicação com vocês, da Casa da Amizade. Já tem Pois Instagram? Nós temos o Instagram da Casa da Amizade, pode mandar mensagem por lá, que é Casa da Amizade Votuporanga. É porque pode ser que algum empresário esteja nos ouvindo agora e falar, eu gostaria de participar, mas como é que eu tenho que fazer? Ou a gente deixa contato aqui na clube também. Então tá bom. É muito importante. Você, Bruno, praticamente já ofereceu a resposta à pergunta seguinte, mas a respeito do Rotary Kids, já tem alguma coisa em andamento? Sim, temos sim. Eu já entrei em contato com a chairman do distrito, né? Ela enviou algumas orientações e a gente já está em vias de lançar o Rotary Kids através de uma sessão específica de cinema. Agora, aproveitar as férias, aproveitar que tem bastante criança rodando por ali, a gente pretende fazer uma sessão exclusiva com filme educativo. A gente vai falar em breve, não vou dar spoiler aqui, né? Vai fazer um filme edificante aí. Um filme edificante, sabe? Que fale sobre os valores do Rotary, que a gente escolheu um filme, e lançar o Rotary Kids nessa sessão. Pensa que é o público para isso. Semana que vem, a gente está preparando. O Rotary Kids anteriormente foi uma iniciativa do Rotary Clube Novas Gerações. Isso. E quando ele foi lançado, meu filho era criança, né? O caçula, o Matheus, e ele foi o primeiro presidente do Rotary Kids aqui em Votuporanga. E foi muito importante, porque a formação principalmente da criança, né? Com a transmissão de informações, de palestras, é muito interessante. E depois ele acabou indo para o Rotaract também, ficou no Rotaract, foi presidente do Rotaract, e foi um outro grande aprendizado para ele. E o Rotary Kids, a gente tem uma outra entidade que eu faço parte, e presido ela aqui em Votuporanga, que é a Silbras, Academia de Artes, Ciências e Letras. Ela tem nível nacional e temos mais de 30 pessoas interessadas pela cultura, que são escritores, que são pintores, trabalham com teatro. Então tem alguns teatros, algumas atividades lúdicas que são educativas com os valores do Rotary. Eu já falei com essas pessoas, né? Deles fazerem a parte lúdica dessa nossa reunião do Rotary Kids. Muito bom. Nós temos também dentro de Rotary, eu acho que é uma das coisas mais valiosas que Rotary tem, que é o Rotaract e o Interact. O Interact é para jovens, né? Bem jovens, e hoje ele está sob o comando do Rotary Clube 8 de agosto, aliás, desde o começo. Mas o Rotaract era ligado diretamente ao seu Rotary.
como é que está o Rotaract? Eu gostei muito da menina que foi lá, que é a nova presidente. Me pareceu muito dinâmica. Sim, a doutora advogada, né, a doutora Carol Pontes, eles são nossa responsabilidade, né? E eu pretendo que eles frequentem nossas reuniões pelo menos uma vez por mês. E cabe a gente dar essa orientação, né? Ela comentou, nossa, vocês têm um protocolo rígido, formal. Esse é o peso da nossa tradição, né? Então eles estão aprendendo com isso também. Eles perdem alguns membros porque vão estudar fora, né? A idade do pessoal vai estudar em outra cidade. Então temos que fortalecer e ensiná-los algumas coisas e também arregimentar pessoas, né, que saíram do Interact e possam prosseguir no Rotary pelo Rotaract. Então vamos dar uma atenção maior aí pro Rotaract também. Eu considero, depois de muitos anos de participação de Rotary, que programas maravilhosos, o Polio Plus, por exemplo, é uma coisa que não tem como você dimensionar a importância. Mas eu sempre considerei mais importante que é o intercâmbio de jovens. Você tem alguma coisa especial assim para incrementar mais ainda o intercâmbio de jovens? Agora ele tá retomando, porque ficou sem viagem aí por 2, 3 anos. Temos a sorte de ter 2 governadores ainda ativos no nosso clube, que é o Dr. Zé Luiz e o Dr. Alcir. Eu pedi pro nosso governador Alcir presidir essa comissão aqui, pela importância dela, e ele disse assim, não, eu vou me dedicar a isso aqui, vamos mandar jovens para fora e vamos receber jovens. Então é isso que é interessante, o companheirismo do Rotary é isso, né? Chegar numa cidade, ter o símbolo na entrada dessa cidade, saber que pode contar com alguns companheiros ali. É muito interessante. O intercâmbio de jovens, para quem não sabe, apesar que eu já tive a oportunidade de entrevistar aqui 2 jovens recentemente antes da pandemia, né? Uma foi para a Colômbia e outro para a Argentina. E ambos estavam muito bem preparados para representar o Brasil. Porque o jovem, quando ele vai lá para fora, ele se transforma no embaixador do Brasil, porque ele vai divulgar o que é o Brasil. E normalmente o pessoal que vai muito bem preparado para isso. Então eu acho que esse programa, agora com a pandemia já mais sob controle, seria muito importante, né? Eu senti isso em você. E atrai bastante gente, né, pro nosso quadro também. Sim. A gente procura o Rotary por conta disso aqui e acaba se tornando rotariano, acaba se tornando companheiro. Sem dúvida. Foi o caso desses 2 aí, né, que foram. Mas agora, Juliana, a pergunta é para você. A Casa da Amizade do Rotary Clube de Votuporanga é muito atuante e tem desenvolvido diversos projetos de ajuda à comunidade. O que você pretende fazer neste ano? Praticamente você já respondeu essa pergunta. Foi um pouco da outra resposta, né? De continuar com os projetos, só que tentando mais recursos. É porque quando a Juliana se referiu aí à arrecadação, às doações para o Rotary, é importante que se diga, esse dinheiro não é para o clube fazer jantar, esse dinheiro não é para rotariano, nada. O rotariano, ele paga uma mensalidade para tudo aquilo que ele faz dentro do próprio clube. Agora, toda a arrecadação que se faz através de promoções tem um destino, e é o trabalho social desenvolvido, além da transferência para a Fundação Rotária, que desenvolve campanhas importantíssimas. A da vacinação é uma delas, né? A Polio Plus foi praticamente erradicada no Brasil graças ao trabalho de Rotary e trabalho da Polio Plus. Posso só falar de um projeto? Pode. Aí um projeto que eu tô em mente, e agora para desenvolver também em conjunto com não só a Casa da Amizade sozinha, mas junto com o Rotary Clube, é na linha do empoderamento de mulheres, que a Rosângela, que é presidente das Casas da Amizade agora, comentou, do distrito,
que ela falou, a gente está com essa ideia no Rotary do empoderamento feminino, seria fazer grupos de conversa de mulheres, né, em alguma comunidade, de orientação, assim, palestra com um advogado, com um médico, um psicólogo, para as mulheres terem orientação e com quem conversar, um apoio e uma orientação. Então, lançar essa ideia, assim, de fazer começar em alguma comunidade um grupo. E até um convite também, se alguém quiser falar, né? Que a gente vai começar a procurar esses profissionais que possam contribuir, dar uma palestra uma vez, aí na outra semana vai ser outra. Informação como empoderamento, né? Exatamente. Porque acho que falta muita informação para as mulheres, especialmente mulheres com menos recursos, né? Que às vezes falta informação e falta apoio quando tem algum problema, vou falar com quem. E a mulher jovem, né? Sim. Que ela jovem mãe, eu acho que falta orientação, muito. A jovem mãe, o casal jovem, né? A mulher do casal é importante. Interessante que eu e a minha esposa, ela veio me trazer aqui à rádio e a gente vinha conversando no carro exatamente sobre isso. Foi uma coincidência, né? De casais que necessitam de um auxílio inicial, né? Porque a vida se transforma totalmente. E a pessoa fica perdida ali, não tem... E muitas vezes as pessoas não estão preparadas para isso, né? O Bruno, o Rotary tem trabalhado muito a inclusão da diversidade. Coincidência aqui, né? As mulheres não integram o quadro associativo do Rotary Clube de Votuporanga. Você pretende desenvolver algum trabalho nesse sentido? Não é fácil não, hein? Eu já te previno que não é fácil. Eu já ia falar isso, né? Que não é fácil. Esse é o peso da tradição, né? Porque queremos respeitar a nossa tradição. É um ano muito especial, 70 anos de clube, a gente fez no último dia 28 de maio. É um clube que essencialmente começou com homens, aqui de Votuporanga, e se mantém no seu quadro associativo apenas homens. É um ano especial também, porque a primeira mulher na presidência depois de 117 anos, uma presidenta, né, no Rotary Internacional. Tem algumas coisas que a primeira reunião já foi nesse sentido. Tem algumas coisas que a gente pretende fazer para ir colocando um toque feminino nas reuniões. Por exemplo, as reuniões mensais com a Casa da Amizade, eu pretendo que sejam conjuntas, a reunião rotária junto com as mulheres da Casa da Amizade. Eu vejo que ainda há alguma resistência porque tem a Casa da Amizade, que trabalham junto com o Rotary. Se a gente for pensar por um lado positivo, elas só não frequentam a parte burocrática do Rotary, mas trabalham em prol da comunidade junto com a gente e até mais. Exatamente. Então, trabalhar em conjunto com a Casa da Amizade, que elas possam, tem várias professoras na Casa da Amizade, que elas possam também nos ajudar no Rotary Kids, amparando as crianças e colocando aos poucos. Por exemplo, a presidente do Rotaract é uma mulher, ela frequentou nossa reunião, falou bem na tribuna, os companheiros conversaram com ela e aos poucos, né? Aos poucos a gente vai obedecendo a tradição, mas modernizando. Sem dúvida. E com relação à ampliação de quadro associativo do Rotary, você tem alguma coisa em mente? Atrair mais rotarianos? O Rotary Clube de Votuporanga sempre foi muito fechado. Não era difícil, não era fácil o ingresso de pessoas no Rotary. Mas houve depois uma distensão, digamos assim, né? Houve um aceno maior. Qual que é a sua política nesse sentido? Temos aquele velho, não problema, mas já é uma consequência sabida, que é a hora que o clube se fecha, ele envelhece, que é o que aconteceu com o Rotary Clube Votuporanga. E aí a solução é abrir para mais gente, e aí eu vim nessa leva para modernizar, para dar um passo a mais, né? Impulso, né? No clube. O nosso clube já foi um dos maiores do distrito, com 60 membros. Hoje tem 33. Eu vou indicar mais 2 na semana seguinte. E eu penso que comunicando mais com a sociedade,
a gente vai tornar o Rotary mais presente e vai atrair mais gente para o nosso quadro associativo. A hora que vê o que o Rotary faz, vai querer fazer parte também desses voluntários. Temos 1.200.000 voluntários no mundo. Então olha o potencial de trabalho que o Rotary tem para mudar a sociedade, né? Não é diferente em Votuporanga. Pretendo colocar também, falar aqui na rádio, colocar propaganda falar do Rotary no cinema, que atinge bastante gente por dia. Vamos tornar mais presente esse clube na sociedade. Sem dúvida. Agora vamos sair um pouquinho de Rotary. Como é que vão as atividades empresariais? Você é muito ativo, sua esposa é companheira nisso, né? Vocês são muito ativos. E aquilo que a gente comentou aqui antes, né? Que eu gostaria até que você dissesse o que é, né? Quando você tem alguma coisa para fazer, procura uma pessoa muito ocupada. Pois é. Como é que você consegue, e agora com o Rotary também, administrar o seu tempo, a sua atividade fora de Rotary? Temos bastantes atividades, né? E é bem isso. Quando eu fui eleito para a presidência, alguns falaram assim: pô, mas você tem muita coisa aí para tomar conta, vamos esperar mais um pouco. Mas aí acabaram me elegendo, né? Aí diz que prepara-se, como é que a vida prepara os escolhidos, não escolhe os preparados, né? Então, exatamente. Escolhido, então vamos nos preparar. Realmente é bastante atividade, mas o empreendedor, penso eu, ele aqui eu penso isso, é uma pesquisa que fala isso, ele é movido por realizações. Então, a primeira empresa, quando a gente voltou para cá, que a gente revitalizou e tentou dar uma nova cara para que ela possa prosseguir também 70 anos, é o cinema da nossa cidade, o Cine Votuporanga, que virou o novo Cine Votuporanga, e a gente está tentando colocar o novo em tudo que a gente faz, né? Então, daí a gente começou a mexer na Galeria Central, que era um lugar que há 10 anos ele era pouco frequentado, e hoje é um orgulho que a gente vê ali 200, 300, 400 pessoas circulando ali por dia. Beleza. Que tem hamburgueria, tem sorveteria, tem donut, tem açaí, tem sala de jogos. Então revitalizou um espaço no centro da cidade. É um mini shopping, né? Então esse espaço foi revitalizado e tem sido assim nas nossas atividades. A gente tenta trazer aquilo que a gente tem de experiência fora daqui. Eu fiquei 15 anos fora de Votuporanga. Tenta trazer de experiência que a gente teve e trazer para nossa cidade. A gente trouxe recentemente uma steakhouse para Votuporanga. O que é? Uma steakhouse é uma casa de carnes, né? Ali na praça de alimentação do Mufato. Foi inaugurado semana passada. A gente também está revitalizou o Oishi, né? Um restaurante japonês, está rodando bem. Então a gente pretende também usar essa nossa estrutura em prol do Rotary. E o Rotary não é um projeto que não é diferente. Ele vem nessa esteira também. O clube precisa de modernização. Então vamos tentar modernizá-lo, mais essa instituição da década de 50. Eu costumo dizer que a década de 50 é muito importante, né? Tanto por conta do cinema, que a gente revitalizou, por conta do Diário de Votuporanga, que foi... quando eu vim para Votuporanga, comecei a escrever para o Diário, escrevi mais de um ano. E agora o Rotary também é uma instituição com 70 anos que a gente pretende modernizar e acelerar. Então já vou deixar aqui o contato do nosso Instagram para o pessoal seguir lá. A gente lançou essa semana RC Votuporanga, Rotary Clube de Votuporanga. E vou deixar uma propaganda também aqui do nosso, como bom comerciante, né? Então vou deixar uma propaganda aqui, que a gente tem uma sede bastante grande, que está sendo usada praticamente para as nossas reuniões de 30 pessoas, mas ela tem um salão lá de festas que cabem 200 a 250 pessoas sentadas. Com ar-condicionado, tudo certinho. Então convidar, né, as pessoas que queiram. Eu já chamei algumas imobiliárias para ir lá tirar foto. As pessoas que queiram também alugar para festa, tinha muita festa de 15 anos lá, casamento, um espaço bem amplo, com cozinha, com churrasqueira, com espaço para
um grupo de música tocar. Um lugar bem acessível lá na Marechal Rondon 3440, no bairro Marão. Então a gente precisa circular. Incrementar tudo isso. Circular esse clube. Sem dúvida. Você falou de 70 anos de cinema aqui, né? O Cine Votuporanga, eu me lembro quando eu vim para cá, em 1977, morava em Santa Fé do Sul, e vim para Votuporanga, convite do senhor Nelson Camargo. E eu tinha muito contato com o gerente do cinema naquela época. Não sei se você chegou a conhecer o Walter. Seu Walter. Eu até dizia o seguinte: o dia que o Walter morrer, eu não venho mais ao cinema, porque ele vai puxar o pé da gente. Ele vivia dentro do cinema. Impressionante. Ele levantava de manhã, ele ia pro cinema, ele ficava o dia inteiro lá. Até de madrugada, né? Que o filme não termina de madrugada. E ele ficava depois, em frente ao cinema, tinha um pessoalzinho que se reunia ali para bater papo. E ele continuava por ali. E ele era muito sistemático. O Walter era sistemático, eu me dei muito bem com ele. E ele tinha a esposa que cuidava da bombonière lá do cinema, e era bilheteira também. E tinha um menino, o Valtinho, ele tinha um filho que é juiz de direito, eu acredito até que já seja desembargador. E ele tinha o Valtinho, que tinha alguns probleminhas neurológicos, né? E o Valtinho estava sempre junto com ele. Mas o Walter ficava o dia todo. E tinha no Cine São Bento o Zé Alvarenga também, né? Muito tempo. Votuporanga chegou a ter 3 cinemas, né? Teve o período aí com o Cine Central também. Era uma empresa da Paris Filmes. E estreou aqui, começou a atividade aqui com o filme King Kong. E quando foi lançado o filme, foi na inauguração do cinema, eles trouxeram um macaco, um King Kong enorme, né? Um boneco. E assustou muita gente, que eles fizeram um desfile aí pela cidade. Tinha muita gente de idade que saía correndo, achando que o macaco era vivo, né? Aquele macacão enorme. Então o Cine Central acabou. Nós tivemos uma época de cinema que eu até culpo isso tudo que aconteceu, porque nós tivemos uma época em que só havia exibição de filmes pornográficos. Eram as pornochanchadas e os filmes eróticos. É engraçado a programação antiga. Eu já peguei jornal antigo. Eu peguei, não, me mandaram, né? Nosso historiador aqui, o Ravel, que ele o Ravel é excelente. Pesquisa muito, que a programação era tudo misturada, assim. Aí tinha 3 horas da tarde Mazzaropi, 5 horas um filme pornográfico, depois tinha um filme infantil. Mas aí depois, pouco tempo atrás, as salas pornográficas deixaram de ser consideradas salas de cinema. Aí o Brasil tinha lá 3.000 salas de cinema, passaram para 2.000, assim, caiu muito, mas é por causa disso. Os cines pornográficos deixaram de ser considerados cinema. Afastou o público jovem do cinema. Então as crianças não aprenderam a ir ao cinema, né? Porque o cinema, além de tudo, o que eu considero muito importante é a cultura. Eu aprendi muita coisa assistindo filmes, porque depois eu ia pesquisar. Não havia internet na época, né? Procurava a biblioteca para me aprofundar mais naquele determinado assunto. Eu estou assistindo agora na Netflix o filme do O Último Reinado. Last Kingdom. E normalmente eu vou no computador, na internet, para poder saber mais coisas sobre a Mércia, aqueles reinados que faziam parte, que depois foram unificados, né? E o filme trata exatamente disso, do rei Alfredo, que alimentou a ideia de formar a Inglaterra. É a educação no sentido geral, né? Educação que a gente aprende pra vida, aprende história de outro jeito. De tudo, E houve uma época em que os filmes épicos eram muito explorados na programação de cinema. Então você assistia lá Hércules, parte da mitologia grega, né? Depois eu ia ler no livro para saber mais coisa. Então, se o cinema soubesse ser aproveitado, ele é um instrumento de cultura valiosíssimo, né? Frequentar cinema é aprender, antes de tudo. É uma diversão?
mas tem essa dizer que é uma diversão característica qualificada pela cultura. Exatamente, você foi na mosca. Mas foi um prazer muito grande conversar com vocês, e eu deixo agora para as suas considerações finais. A Juliana, você, Bruno. Eu só queria dizer aqui que a gente está muito feliz com essa oportunidade e que a gente não está sozinho, né? E que a gente conta com a ajuda dos companheiros do Rotary para fazer um bom trabalho aí esse ano e agradecer a oportunidade. Brunão. Eu tenho um filho que se chama Bruno. É o caçula do meu primeiro casamento. E eu chamo ele de Brunão. Se eu não gosto desse negócio de Bruninho, viu? Não, Camargo, foi um prazer, viu, ter conversado aqui com você hoje de maneira mais com mais tempo aqui, que as pessoas puderam ouvir quem é você também, o que você contribuiu para nossa cidade. Um prazer, uma honra também ter saído lá do conforto do seu lar para vir aqui nessa sessão extraordinária. E a cidade pode contar com a gente, com as nossas empresas e agora com o Rotary também. A gente depende do voluntariado dos companheiros. Eu costumo dizer que todo mundo lá é voluntário, paga para ser voluntário, e não tem por que fazer um trabalho ruim, senão é melhor ficar em casa, né? Exatamente. Não é um trabalho remunerado, não é um trabalho que precisa daquilo, né? Precisa daquilo porque quer realizar alguma coisa pela nossa sociedade. Então vamos nesse sentido. Os companheiros, todos eles, como já foi dito aqui na última reunião, receberam suas atribuições, e vamos continuar trabalhando por Votuporanga, pela nossa sociedade, e bola pra frente. Só que eu gostaria de agradecer também o espaço aqui da Clube FM, que sempre nos chama, sempre dá a oportunidade da gente trazer os novos projetos, de falar aqui, de comunicar isso nesse horário nobre aqui, que a gente sabe que é, ainda mais nesse horário do almoço. Então gostaria de agradecer também a Clube FM, nosso companheiro Dirceu, companheiro de Rotary, e a você, Camargo, por ter vindo aqui nos receber. Obrigado. Satisfação muito grande. É um estreitamento de um relacionamento que eu espero que seja cada vez mais profundo. Obrigado para vocês. Lobão, agora a bola é sua, filho. Legal, recebendo aí, com grande satisfação, o Bruno Arena, sua esposa Juliana, o Bruno que é empresário, o novo presidente do Rotary Clube de Votuporanga, e a Juliana, sua esposa, assumindo aí a Casa da Amizade, nessa sala de bate-papo gostosa, né? Passa o tempo que a gente nem percebe. Obrigado mais uma vez pela participação de vocês. O Brunão, que já é o nosso parceiro aqui da clube, né? Com tantos outros negócios, né, Bruno? Na divulgação dos seus empreendimentos. Juliana, obrigado. Camargo, valeu. Até segunda. Até segunda, estaremos aqui. Na sequência tem o Rafa Yanes com o Clube Notícias, junto com a Mandy Ferreira. Sala de bate-papo.